Então, esse é o componente de elétrica, né? Aqui no design aqui do modelo dele, você vê que nós temos uns pontos aqui para você fazer a ancoragem. Esses aqui são os eixos centrais, verticais e horizontais. E agora ele está configurado com uma caixa de passagem, só com espelho cego. E usando a ferramenta interagir, aqui você pode clicar e ele vira 90 graus para você orientar ele de outra forma na parede, ou no piso, ou onde for fixar ele. Clico de novo, ele gira para cá e aqui ele fica em pé. Tá? Então, nas configurações aqui do componente dinâmico, tem as opções do componente. Nessas opções aqui, basicamente, temos aqui a altura do piso, em que altura fica o andar, né, o piso que você vai trabalhar no seu projeto. Digamos, o piso do projeto aqui, o piso da residência, do cômodo onde você vai instalar. Se esse piso está a 50 centímetros do ponto zero do seu projeto, então você vai informar aqui essa altura. Tá? Atualmente ele está com 5 centímetros,98 98 do eixo para o ponto zero aqui do projeto. Tá? Aí você tem essa informação aqui. Toda vez que você precisa levantar, por exemplo, marcar o eixo aqui e vou subir aqui numa altura que eu tenho determinada. Tá? Essa altura aqui, essa linha aqui, ela está 80 centímetros e você vê a altura do eixo aqui é 80 centímetros. Então você sabe, tem como extrair essa informação do componente, de qual altura ele está localizado de acordo com a altura do seu piso. Nesse caso aqui, digamos que eu tenha 30 centímetros do ponto zero do projeto. Digamos que o piso do ambiente ele fica a 30 centímetros. Então, se eu alterar isso aqui, a altura do piso para 30 centímetros, eu vou passar a ter aqui a altura do eixo como 50 centímetros. Por quê? O piso do ambiente onde eu vou trabalhar com esse componente vai estar a 50 centímetros do ponto zero do seu projeto. Ele vai partir daqui. Então você teria o piso do ambiente aqui, onde você vai colocar o objeto, o componente, e ele vai te dar direitinho aqui a altura que ele tem que estar. Tá? Outras informações aqui. O tipo de caixa. Aqui você pode configurar essa caixa elétrica como sendo uma caixa 4x2 de passagem, né, onde você não tem nada aqui, somente uma passagem de cabos ali. 4x2 com um módulo, onde você vai ter um interruptor, uma tomada ou um item só, com 3 módulos. E aqui você já tem caixa 4x4, que também é de passagem, com 2 módulos e de 6 módulos. Vamos ver aqui, de um módulo, chegar perto aqui, um módulo, 3 módulos, a de passagem 4x4, a caixa 4x4 com 2 módulos e 4x4 com 6 módulos. Aqui, nesse campo, uso e equipamento, você vai definir opcionalmente qual é a aplicação dessa caixa. Então você pode designar, por exemplo, que você tem uma caixa aqui com apenas um módulo e, digamos, essa caixa aqui ela é uma tomada, ou você define aqui direto que é forno. Essa é a tomada do forno. E o módulo que ela vai ter, um só, né, é uma tomada de 220 volts com 20 amperes. Então,
na sua planta de elétrica, você vai ter lá no layout como extrair essas informações todas aqui. Então você tem como extrair a informação de que é uma tomada de 220 volts e de 20 amperes. Essa informação de que essa tomada é designada para o forno, tá? O tipo de caixa, que em cima você tem também pode extrair essa informação aqui de cima, ó, a caixa de pontos elétricos 4x2 para um módulo. Então você tem essa informação que você extrai também no layout. E com essas informações aqui, você tem também, depois de preenchido, você tem como tirar um relatório disso. Então, não só dessa tomada, você pode tirar um relatório do seu projeto inteiro com todas as tomadas, todos os dispositivos que você tem, de todas as caixas elétricas do seu projeto. Tá? Vamos alterar aqui para essa caixa aqui. Vou voltar isso aqui. Ok. Aí vamos lá. A caixa também pode ser configurada em circuitos diferentes. Tá? Pode ser tanto circuito elétrico, digamos, essa tomada esteja num circuito específico de alta corrente para equipamentos de alto consumo. Você pode definir isso aqui, extrair essa informação no layout, e essa informação ela vai aparecer na legenda aqui embaixo. Aí, digamos, o circuito onde ela vai estar definida vai ser no circuito 4 da rede elétrica. Então, na sua planta de elétrica, você tem como definir esses circuitos. Digamos que isso aqui fosse um interruptor paralelo. Aqui. Um interruptor paralelo, que vai estar no circuito 4, em paralelo com o mesmo circuito 4 em uma outra caixa de passagem. Você pode definir isso aqui. Digamos que ele acompanhe também um interruptor e uma tomada, ou um interruptor e um ponto de carregamento USB, com porta USB. Tá? Você define isso e você tem essas informações aqui na planta, lá no layout, com essas legendas. Tá? Onde você, inclusive, pode ter as informações de altura. Essa tomada aqui, vou zerar aqui e vou colocar como essa caixa aqui estando na elevação de piso 0, e vou subir ela um pouquinho mais, que ela tem pontos diferentes de legenda para alturas. As caixas estando nessa altura do eixo aqui, acima de 80 centímetros, a cada 80 centímetros de altura, ela altera automaticamente o tipo de legenda. Então, deixa eu fazer um voltar aqui, ó. Você vai ver que quando a caixa estava mais baixa, no limite de 80 centímetros, você tinha aqui uma legenda um pouco diferente. Vou colocar aqui uma tomada para ficar mais visível. Ó, você tem esse tipo de legenda aqui. Se eu subir a tomada, esse ponto elétrico aqui, 5 centímetros ou 1 centímetro acima de 80 centímetros, ele vai me dar altura, e você vê aqui que na legenda você tem uma tomada com uma legenda diferente, onde esse aqui é o tamanho médio. Então, se eu subir mais 80 centímetros aqui, eu vou ter uma legenda diferente. Você já tem uma legenda diferente aqui totalmente preenchida, não parcialmente. Então, é um ponto elétrico alto. Se eu subir mais ainda, mais 80 centímetros, eu tenho aqui uma legenda diferente aqui, indicando aqui um ponto especial. Ele tem uma altura superior a 2,40 metros. Então, e outra tomada que ela tem uma altura diferente também, é a tomada de piso, que ela está posicionada num, vou botar aqui, 2,4, aqui. Você pode definir, além dos circuitos aqui e dos módulos que você vai utilizar, aqui embaixo você pode
escolher o tipo de superfície de aplicação, que é na parede ou no piso. Então, quando você tem ele aplicado no piso, né, ele vai estar rotacionado 90 graus, no caso da aplicação no piso. Então, a legenda ela acompanha isso e ela vai ficar virada também. Deixa eu ocultar isso aqui. Tá? E essa altura aqui da legenda, ela pode ser definida aqui embaixo, na altura de legenda. Digamos que eu queira 10 centímetros do piso. Então a legenda fica mais alta. Às vezes você tem algum degrau, alguma construção numa determinada altura, você define aqui a altura para que possa aparecer a legenda na sua planta e não ficar embaixo de alguma construção, alguma coisa que você tenha no seu projeto. E as tomadas de piso, elas já tem a legenda aqui diferenciada, né? E você tem no modo para duas tomadas, né? Dois módulos, pode ser outras coisas, pode ser pode ser um conector de rede, por exemplo, né? Aí você tem aqui também uma legenda para isso, ou pode ser de um módulo. Tá? As tomadas de piso elas têm no formato de numa caixa no 4x2, ou dois módulos numa caixa 4x4. Tá? Se você quiser ter isso aqui, essas tampinhas fechadas aqui, não exibindo os módulos, você pode entrar no componente e usar a ferramenta de interagir para fechar essa tampa. Tá? Aí sai aqui do componente. Você dá um clique duplo e na tampa você dá um clique com a ferramenta de interagir. Você pode deixar a tampa aberta ou fechada. Se você clicar com a ferramenta de interagir aqui no componente sem entrar nele, você só vai girar ele no próprio eixo. Se você quer que a caixa fique virada para lá, para cá, ou que fique na orientação normal. Vou retornar aqui com essa configuração aqui da tomada de parede para a legenda ficar reta aqui. Tá? Entre as opções de módulo, nós temos aqui até 6 módulos e você vai verificar que ele vai se comportar aqui de algumas formas diferentes de acordo com a sua opção do tipo de caixa, se ela tem um módulo, 2, 3 ou 6 módulos. Você vai utilizar essas caixas aqui, um exemplo, em 2 módulos. Você vê que em 2 módulos as legendas elas ficam aqui uma seguida da outra. É uma caixa 4x4 e você colocou aqui, preencheu o módulo 1 e o módulo 2. Tá? Se você alterar isso aqui para um módulo, ele vai te mostrar apenas um módulo aqui e vai omitir esse segundo módulo que você preencheu aqui. E o correto para o preenchimento é você utilizar só as caixas aqui de configuração para o que você tem definido aqui. Se é um módulo, você vai preencher só o módulo 1. Se tem 2 módulos, você vai preencher o 1 e o 2. Se você deixar preenchido, por exemplo, aqui, ele como um interruptor e uma tomada, por exemplo, ele vai mostrar só o do módulo 1. Tá? E a totalização, a quantificação do relatório também não vai estar correta. Você precisa corrigir isso aqui de acordo com cada caixa que você define aqui em cima. Então vamos deixar aqui um módulo. Se você coloca, por exemplo, 3 módulos e você preenche somente o módulo 1, ele vai posicionar
aqui da esquerda para a direita, um só. Eu preenchi o módulo 2, ele vai preencher aqui com o segundo, preenchi aqui o terceiro módulo, ele vai colocar aqui à disposição todas as legendas. Né? E os módulos na caixa 4x4 estão marcados aqui em vermelho. Tá? Esses módulos aqui eles só vão funcionar na caixa 4x4, tá? Exceto no caso da caixa 4x4 com dois módulos. Porque a caixa 4x4 ela é uma caixa 4x4, porém ela tem dois módulos. Você só vai preencher aqui o módulo 1 e 2. Você não vai precisar utilizar esses controles aqui. Vou retornar para lá. Tá? Outra coisa, para o posicionamento dessas legendas, ele pode ser definido também de acordo com a altura automaticamente. Ou seja, essas legendas elas podem vir para frente de acordo com a altura que você tem a caixa. Digamos que você tem no mesmo eixo vertical duas caixas em alturas diferentes. Se essa altura da posição da legenda ela tiver como automática, você vai ter o posicionamento espaçado de acordo com cada altura. Então essa aqui é uma caixa baixa, com a legenda definida para isso. Na caixa de 80 centímetros para cima, ela vai passar a ter uma legenda diferente, e no modo automático, ela vai distanciar automaticamente. Então, se eu levantar essa caixa aqui mesmo, acima dos 80 centímetros, a legenda ela vai correr para frente e vai alterar o tipo de legenda. Viu? A legenda já está uma legenda para, por exemplo, tomada de altura média, e ela andou aqui para frente. Vou retornar aqui. Ó, ela foi aqui para trás e ela vai pular de acordo com o preenchimento que você tem aqui. Por exemplo, é uma caixa 4x4, ela tem 6 posições aqui de legenda. Então, quando você subir essa caixa, a caixa ela vai dar um espaçamento proporcional. Então, aqui onde teriam a posição para 6, ela vai pular. Digamos, se fosse uma caixa de 3 módulos, o salto seria diferente, porque a caixa de 3 módulos ela tem só uma linha aqui de posições. Né? Ele estaria aqui preenchido com somente 3 legendas e não com 6. Então ela pula de 1 em 1 no modo automático ali. Se eu retornar aqui para baixo, ela passa para a posição 0 aqui junto à caixa. Tá? E é sempre bom lembrar de manter o módulo cego aqui, sempre que você não for utilizar esse módulo na caixa. Tá? Você vê que é uma caixa 4x2, porém é possível você selecionar outros módulos aqui. Porém não vão aparecer, mas serão contabilizados, então é importante o preenchimento correto para você ter o seu quantitativo da forma correta, tá? E ter informado, por exemplo, os circuitos que você está usando. Um exemplo, aqui no 2 eu estou com um interruptor intermediário. Ele pode ter um circuito de iluminação aqui, digamos, de número 18, então você tem essa informação aqui, já vai sair na legenda e futuramente num componente de iluminação você vai ter essa relação aqui de circuito. Então esse circuito aqui, 18, ele vai aparecer no ponto de iluminação com o circuito 18 também, que você vai definir lá. Aqui embaixo você já tem a definição de escala, o tipo de escala que você vai utilizar no seu projeto, lá no layout. Né? Então você tem aqui um para 10, um para 20, 25, 50, 75 e um para 100. Tá? Esse modo automático aqui é para um componente que vai definir
esse componente aqui que vai definir a escala de todos os componentes, todas as caixas de pontos elétricos que você tem no seu projeto. Então, no componente, se você definir que a escala é automática, então aqui no componente de escala, você vai definir qual é eu botei lá 1 para 50. Então, toda vez que você define alguma coisa, você vê que a escala vai estar acompanhando o componente de escala. Então, você muda a escala só num componente ali e os componentes de pontos elétricos vão seguir aquela mesma informação lá, se você manter aqui no modo automático. Tá, vou manter aqui na escala de 1,25. Pronto. Fica mais fácil a gente visualizar aqui. Outras opções aqui, além da escala, é a cor da legenda. Você tem aqui a legenda da cor verde, preta, amarelo, vermelho. Deixa eu olhar aqui de cima que fica mais fácil. Azul e cinza. Então você pode selecionar aqui qual é a cor da sua legenda também para apresentar no layout. Tá? A superfície de aplicação eu expliquei lá em cima, isso é para quando você utiliza a caixa no piso. Então você define aqui se a caixa está no piso ou na parede e ela vai ser mostrada de forma diferente de acordo com essa definição. Tá? Aqui é a posição da legenda, né? Se essa legenda ela vai estar nessa posição aqui, se ela vai estar na próxima posição, e esse salto vai, como eu expliquei, vai depender do tipo de caixa. Se a caixa é 4x2, ele vai pular cada linha aqui uma a uma nessas posições, e na caixa 4x4 ele vai pular duas linhas dessa, essa linha de legenda mais a linha de legendas que teriam aqui para as próximas posições, né, que são 3 posições aqui, mais 3 posições aqui. Então a caixa 4x4 ela iria mais ou menos por aqui fazer esse salto da posição da legenda. E aqui é a altura da legenda, em que altura, a partir dessa altura do piso aqui, né, da altura do eixo, que vai estar a sua legenda. Tá? Aqui embaixo tem um campo também para você preencher o modelo da sua caixa, do seu espelho, do tipo de qual fabricante, por exemplo. Aí você vai colocar aqui a linha, digamos, se fosse um espelho aqui da Tramontina. Você ia colocar aqui espelho Tramontina e a linha da Tramontina que você vai utilizar. Tá? Quando não tem definição, você não especifica nada, diz que é um padrão. Tá? Aqui você visualiza a versão do seu componente. E aqui embaixo são as informações de IFC, para você ter as informações BIM do componente no seu projeto. Aí você pode preencher aqui se quiser e você vai ter isso categorizado da forma correta no projeto. Tá? Aqui em cima você tem uns links para fazer um acesso direto à página do Mostra aí, do curso do Mostra aí e uma prévia aqui de uso desse componente. Então, basicamente é isso, a interface e o uso básico desse componente. Ele tem muitos recursos, ele é bem complexo, então é importante você sempre preencher as informações corretamente e posicionar o componente da forma correta no seu projeto.